Bom dia, pessoal. Mais um culto ao nosso Deus e Pai, o nosso Criador, o nosso sustentador. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. E é por isso que a gente se reúne como igreja para buscar mais e mais de Deus. Nós precisamos ter um crescimento espiritual. Nós precisamos buscar no Senhor o entendimento das coisas que não são desta terra, dessa nossa natureza carnal, mas sim da nossa natureza espiritual. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus no nosso ser espiritual. Nós somos os seres espirituais num corpo, né? Então, por causa disso é que a gente recebe do Senhor instruções de nos reunirmos como igreja. Na igreja há um crescimento espiritual. Deus dá dons para a igreja para que haja crescimento. Então, um faz uma coisa, outro faz outra coisa e assim vai edificando a fé um dos outros. O que é o culto? O culto, nós vamos ter adoração ao Senhor, nós vamos ter perseverança no Senhor, nós vamos ter testemunhos e a gente vai ter no culto o aprendizado da palavra de Deus, pela operação da revelação que vem pelo Espírito Santo. Então eu creio que nesse momento a gente está sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós necessitamos, carecemos da graça de Deus. Todos os dias Deus ministra a sua misericórdia em nossos corações. Nós precisamos continuamente, como num processo de crescimento, né? Nos alimentar do Senhor, da sua palavra, amém? Hoje eu quero trazer para vocês um título sobre identidade, quero conversar com vocês, quero pedir ao Senhor que nos ensine sobre a nossa identidade. E o texto que eu escolhi está lá em 2 Samuel. Por favor, peguem a Bíblia de vocês, 2 Samuel. Capítulo 9. 2 Samuel está ali no Velho Testamento. Olha, tá ao contrário, mas a Bíblia que eu estou estudando agora, hoje com vocês, é a Nova Versão Transformadora. É uma Bíblia com uma linguagem fácil, muito gostosa. Então, 2 Samuel 9, versículo 1. Vou ler com vocês. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou o seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica.
Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar? Orar sempre é importante. Antes de você ler a palavra, antes de você buscar a Deus e buscar compreensão da palavra, é importante a oração. Porque a palavra de Deus, ela é espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não é algo intelectual. Então vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti. Eu, estas famílias da Acolher e outras pessoas que se achegam, Senhor, buscando revelação, comunhão, buscando do Teu poder, buscando do Teu abraço, buscando, Senhor, da Tua força. Deus, em nome de Jesus, cria em nós um espírito de adoradores, cria em nós pessoas que têm sede e fome da Tua palavra. Cria em nós, Senhor, filhos amados que entendem a Tua palavra. Nós queremos entender o Teu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando eu me converti cerca de 15, 16 anos atrás, vai fazer 16. E eu escutei essa palavra, acho que eu tinha 1 ano de convertida. Eu amei essa palavra. A pastora que pregou, ela fez de tal maneira, ela explicou como nós somos abençoados quando Deus nos chama para a sua presença. E as promessas do Senhor são de abundância junto com Ele. Porque esse homem, ele passou de um dia para a noite a ser um homem que tinha respeito do rei. E ele começou a comer na mesa do rei. Ele tinha, da parte de Davi, o seu respeito, né? E o filho dele também, Mefibosete, sua família, eles moravam de favor na casa de um outro, de Maquir. E de um dia para o outro eles passaram a frequentar o palácio do rei e comer junto com os filhos do rei. E assim somos nós também. Quando Deus promete para o seu povo a terra prometida, que mana leite e mel, Ele prometia coisas novas e maravilhosas. Assim também somos nós, quando nós nos apegamos ao Senhor, nos convertemos, e então Ele nos convida a estar com Ele. E mais que isso, né, Ele nos dá do seu Espírito, para que aonde a gente for, Ele esteja conosco. E o que comer na mesa do rei? Nada mais é do que nos alimentar da palavra de Deus. E ter a honra, né, de sermos chamados filhos e filhas. Está escrito que nós fomos adotados pelo Espírito de Jesus Cristo, para que possamos clamar Abba Pai, que significa paizinho, intimidade com o Senhor. Estar perante o Senhor diariamente é ter intimidade com Deus. Um homem que não era conhecido por Davi. Então eu quero explicar um pouquinho o contexto aí histórico para alguns que não conhecem essa história. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, ele era um homem de muito poder, reinou muitos anos, mas não agradou a Deus. E Davi tinha uma promessa do Senhor de ser rei de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que acontece é que Jonatas, filho de Saul, fica o melhor amigo de Davi. Davi e Jonas têm uma amizade verdadeira. Num certo ponto, Jonatas fala para Davi: Davi, se eu morrer, você cuida da minha família? E aí Davi fala: claro, eu cuido, e faz uma promessa. Muito tempo depois, né? Aliás, antes dessa história acontecer com Mefibosete, realmente acontece algo ruim na vida de Jonatas. Ele e o pai morrem na mesma batalha. Saul, o rei de Israel, e Jonatas, seu filho. E eles morrem numa batalha. Nesse tempo, quando uma família de reis era morta, né? A sua descendência muitas vezes também era morta para que não houvesse descendentes. E
nesse interim, nesse tempo da morte de Jonatas, o seu filho Mefibosete tinha somente 5 anos. A sua ama então o pega no colo, isso está lá em outras passagens da Bíblia, tá bom? E pega no colo Mefibosete e nesse ímpeto de ajudar esse menino, o medo que alguém viesse assassiná-lo por ele ser da descendência do rei, ele cai, ele se machuca e ele fica aleijado dos 2 pés. E ele vai então morar nessa casa de favor. Muito tempo depois, Davi já é rei, muitos anos, já está estabelecido, e ele pergunta para uma pessoa que é o Ziba, fala: Ziba, tem alguém da casa ainda de Saul vivo? E eles tem o neto dele, o filho de Jonatas, Mefibosete, ele é aleijado dos 2 pés, está lá em Lodebar. Lodebar significa terra árida. Ele vivia num lugar meio que afastado, escondido, por quê? Provavelmente medo de ser morto. E ele estava escondido, né, por causa da descendência real. E aí ele manda chamar esse moço. Esse moço vem na presença de Davi. E Davi, então, ele fala: não tenha medo, porque provável, né? Ele estava com medo, não sabia o que ia acontecer ao Mefibosete. E aí ele faz um pedido a Mefibosete: vem se alimentar aqui, vem morar aqui comigo, você vai fazer parte da mesa do rei. E mais ainda, eu vou restituir todos os bens que são do seu direito, que eram de Saul, ou seja, eram de Jonatas e são seus. Então ele fica rico de um dia para o outro e ainda tem a presença ali do palácio, fica na presença da mesa do rei. Então essa história, para mim, foi muito comovente. Mas há pouco tempo eu comecei a pensar nessa palavra que o próprio Mefibosete falou, que foi que ele era um cão morto, que ele não merecia a atenção do rei. E num dos livros da Silvia Prado, a psicóloga, que até já foi na nossa igreja, ela é cristã, ela diz que existe uma síndrome, se chama Síndrome do Cão Morto. Essa síndrome nada mais é do que o complexo de inferioridade que Mefibosete tinha. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Que muitas vezes o cristão sente também essa síndrome, esse complexo, essa inferioridade, esse manco, né? Esse desajeitado, essa pessoa que é defeituosa. Muitas vezes nós temos vergonha de falar quem somos, de nos colocar, de falar até nossa opinião de maneira simples. Nós temos vergonha, achamos que nós não somos suficientes, alguém vai ser melhor que nós. Às vezes nós temos um sentimento de medo muito grande, de que Deus está bravo conosco, chateado com a gente, que a gente não merece. Às vezes a gente tem medo de falhar tão forte que é melhor a gente ficar quieto no nosso cantinho. A gente se isola no Lodebar, num lugar árido. A gente não desenvolve aquilo que Deus tem para desenvolver através de nós. Eu me lembrei também de uma passagem onde Jesus diz que tinha um senhor que ia viajar e ele chama os seus servos. E está lá em Mateus 25. E ele fala assim para os seus servos: olha, eu vou viajar. Para você eu vou dar 5 talentos, que era uma medida de moeda. Para você eu vou dar 2 e para você eu vou dar 1. Eu vou dar para vocês esses talentos conforme a capacidade de cada um de vocês, tá bom? Cuidem dele, que eu volto. E aí quando esse senhor volta, aquele que tinha 5 talentos multiplica, mais 5, o de 2 multiplica, mas o terceiro servo diz: olha, como eu sei que o senhor é um senhor muito bravo, eu escondi, eu enterrei meu talento, tá aqui, ó, tô te devolvendo. E aí ele fala: servo mau e negligente, por que você não desenvolveu esse talento? Então é assim também conosco. Por que eu fiz esse link aí? Porque muitos de nós sentem-se também como alguém que não tem valor, né?
Mas Deus dá para cada um de nós talentos, dons naturais que nós precisamos desenvolver. Ele vai voltar, né? Deus vai voltar e vai pedir conta disso. Ele dá a cada um conforme a sua medida de fé também. Então, na igreja, por isso que a igreja é tão linda, né? A ilustração que Paulo nos traz, que ele fala que a igreja é o corpo de Cristo e cada parte do corpo é um membro. E Jesus é o cabeça, mas nem todo mundo é olho, nem todo mundo é ouvido. Cada um tem uma importância na igreja. E se você não toma teu lugar, vai fazer falta, irmão. E a gente tá na igreja para servir, né? O que é multiplicar o talento? É você servir o próximo, é você amar, é você cuidar da sua casa, cuidar dos teus, é orar. E muitas vezes a gente fica quieto. E é quando o inimigo realmente usa as nossas vidas. Porque quando a gente fica quieto, a gente não desenvolve aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente desenvolve a amargura. A gente desenvolve aquilo que não deveria desenvolver, né? A solidão, a desconfiança do próximo, o sentimento aí de inferioridade. Deus não tem isso para nós. Deus não tem isso para nós. Então, cada um de nós tem algo para desenvolver diante de Deus. E vai desenvolver, porque nós ganhamos o Espírito Santo para nos conduzir. E eu acho muito linda essa história. Porque eu não sei o que o... Eu sei que o Mefibosete continuou ficando com Davi, teve contato com Davi, tem outros capítulos para frente. Mas eu não sei se ele foi curado do seu complexo de inferioridade. Mas nós podemos ser curados, sim. Nós podemos nos ver de maneira diferente. Esses defeitos aparentes, né, que a gente pode ter, podem ser meios da qual Deus vai manifestar mais ainda a sua glória e a sua graça. Tem muitas pessoas que têm dificuldades físicas, emocionais, até espirituais. Pode ser que você diga assim: Adriana, você não sabe como foi minha vida. Eu não fui criada numa família boa. Eu não tive instrução. Eu tive muitas limitações. Eu tive um passado, ancestrais muito pecadores e tiveram muitos problemas espirituais. Então eu carrego comigo uma herança espiritual ruim. E eu digo para você, é necessário que você abra a boca, peça perdão e continue e quebre esses laços, para que Deus te dê uma nova vida. Jesus disse: eu me fiz maldição no teu lugar. Jesus se fez maldição no nosso lugar. A maldição sem causa não prospera. Então é necessário que você abra sua boca e diga: Senhor, eu sou bendito teu. Tudo o que aconteceu no passado ficou no passado. Eu sou nova criatura. Mesmo que eu não tive mães, pais bons, uma mãe boa, um pai bom, eu tenho o Senhor como meu pai. Eu tenho pessoas que me amam, irmãos e mães espirituais. É assim. E assim a gente caminha. Você tem que jogar fora todo o lixo que vem à sua mente dizendo que você é inferior por causa disso ou daquilo. Vamos pegar outras coisas. Você sofreu um abuso emocional ou até físico, sofreu outras coisas. Ficaram guardadas na sua alma palavras de maldição sobre você, pessoas cuidadoras que falaram coisas para você, que você não ia ter jeito, que você era isso ou aquilo, que você era... Você pode lembrar aí na sua mente que você não ia dar em nada, que você não era capaz, que você era burro, que você era muito pequeno, muito alto, muito gordo, muito não sei o quê. Pode ser tantas palavras que vêm à sua mente agora. Que você não ia conseguir um casamento bom. Sei lá o que pode ter ficado no seu coração, que é um lixo tóxico, espiritual, emocional, que muitas vezes essa voz volta à sua mente falando. Sabe qual era a voz de Mefibosete? Você não tem valor. Você é como um cão morto. O que se faz com um cão morto? Se coloca de lado, né?
ou no máximo coloca numa cova. Porque o morto não serve para nada, né? Não tem utilidade e ainda é ruim. É alguém que merece menosprezo, vamos dizer assim. Mas nós não somos desse. Você foi escolhido por Deus. Efésios 1. Efésios 1 cura a nossa identidade, gente. A nossa identidade deve estar naquilo que a palavra diz. Se você foi convidado para comer na mesa do rei, a partir do momento que você se torna filho de Deus, através da fé, naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você, o sangue de Jesus te justificou. A partir desse momento que você pode comer na mesa do rei, você recebe do Espírito dele, da porção dele. Você pode ter entendimento da palavra e tudo que vem da palavra de Deus é verdadeiro. Tudo. Efésios 1 diz que você e eu fomos escolhidos desde a eternidade. Há um plano de Deus para nós maravilhoso. Deus nos escolheu nele, antes que o mundo fosse mundo. É isso mesmo, antes que o mundo fosse mundo. Salmo 139 também cura a nossa identidade. Antes de você ser formado, ou quando você já era um embrião na barriga da sua mãe, Deus já contemplou você, já olhou para você. Jeremias 1, eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe, disse o Senhor a Jeremias. E Efésios 1, voltando mais uma vez a esse texto, Deus tem um propósito para você. Você não é qualquer um. Então sai do Lodebar, sai desse lugar árido, desse lugar que você vive simplesmente porque alguém deixou você viver ali. O maquir que te deu a mão, ok, mas você hoje tem o Senhor como seu Pai verdadeiro, o seu Pai espiritual. A necessidade que você cresça espiritualmente na sua identidade. Qual que é a sua identidade? São as palavras que vêm na sua cabeça quando algo dá errado? Eu vou te falar, às vezes a gente tem fracasso, sim. Mas até os fracassos Deus usa para nos treinar e nos melhorar. Às vezes fracassamos porque estamos indo no caminho errado. Isso o Pai amoroso também faz. Ele nos levanta e diz, olha de novo para o alto, volta, você vai conseguir. É assim que o Espírito Santo fala com seus filhos. Nós temos que ter essa identidade de que somos guerreiros do Senhor. Sabe algo que me chamou muito a atenção há pouco tempo? A nossa amada Adriana, a presbítera Adriana da nossa igreja, ela começou a fazer um curso com a Ezenete, que é uma pastora que gosta muito de intercessão. Então ela ensina a intercessão. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi essa área da identidade. E algo que às vezes a gente não percebe, quando a gente vai até o Senhor em oração, como que a gente vai até o Senhor? Se a gente tem uma identidade de filho, a gente vai de um jeito. Se a gente tem uma identidade de medo e de cão morto, a gente vai de outro. Então, quando a gente tem uma identidade fortalecida na palavra de Deus, como filhos de Deus amados, como aqueles que vão receber da parte do Senhor as suas promessas, e os seus propósitos vão ser cumpridos na nossa vida, a gente não vai com uma lamentação do tipo, Senhor, eu sou uma pessoa que dá tudo errado. Senhor, eu devo estar merecendo isso mesmo. Eu mereço, Senhor, ficar sempre passando por dificuldades, Deus. Eu não sei o que eu fiz, mas me perdoa. Deus, Ele quer que a gente saiba quem nós somos. É diferente se você entra na presença dEle, com a palavra de Deus na mão, com a promessa do Senhor aqui. Senhor, estou aqui de novo diante do Senhor. Eu quero ter intimidade contigo. Eu sou tua filha amada. Eu sei que eu peco e erro. Eu quero confessar meus pecados diante de ti. E eu sei que o Senhor é justo
e que o Senhor vai me perdoar. Conforme 1 João 1,9. Gente, essa palavra, eu escrevi no meu coração, 1 João 1,9. Um dia uma pessoa falou assim para mim, Adriana, eu não posso ser perdoada do pecado que eu fiz. Eu disse, mas como? Está escrito em 1 João 1,9, se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo o vosso pecado e toda iniquidade. Ele é fiel e justo. É necessário que você vá até o Senhor pedindo perdão, claro. Se você disser ao Senhor que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Todos somos pecadores, ok? Mas você tem um livre acesso ao Senhor. Está escrito pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz. Então eu vou ao Senhor através da palavra, do que Ele disse para mim, quem eu sou. Então eu falo, Senhor, me perdoa. E eu digo, como filha amada, estou aqui diante de Ti. O Senhor tem promessas e propósitos para a minha vida. Eis que estou aqui, Senhor. E quero, Senhor, diante do Senhor, pedir ao Senhor que se cumpra os Teus propósitos na minha vida. Senhor, está escrito que o Senhor me sustém em glória a todas as minhas necessidades. Eu não temerei, Senhor, porque o Senhor não me deu espírito de medo, mas de amor, moderação e fortaleza. Então você vai com a identidade de quem tem amor, de quem tem equilíbrio, de quem tem força no Senhor. Você não vai como quem lamenta, como quem tem uma identidade fraca, mas uma identidade forte nele. Tá certo? Tá certo que a gente é fraco. Eu não tô falando que eu sou forte, mas a minha identidade nele tem que ser forte. O que ele falou para Josué 1,9? O que ele falou para Josué 1,9? Não tenha medo. Vá. Aquilo que eu te disse, faça. Eu vou ler com vocês. Josué 1,9. As promessas do Senhor sobre o povo de Deus. Eles iam entrar na terra prometida. Moisés tinha morrido. Mas Josué... peguei aqui, não pode, né? Josué 1,9. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. E tua identidade é essa. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Jesus não falou a mesma coisa para os discípulos? Vão, preguem o evangelho, testemunhem, ensinem. Eu estarei convosco até que eu volte, até a consumação dos tempos. O que ele falou mais? Ore, expulse demônios, batize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Que mais que ele falou? Cure doentes, ressuscite mortos. Gente, é essa a nossa identidade de filho, de discípulo, de amigo de Jesus. Essa é a nossa identidade. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Então, conclusão. Vou concluir com vocês. Primeiro, você foi convidado para o banquete do rei. E para ter comunhão com esse rei, através de Jesus Cristo, nós somos convidados. Certo? Quem falou isso? O próprio Jesus. Vocês têm fome? Vem a mim e coma. E beba. Que mais que ele falou? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim jamais morrerá. É isso aí, você foi convidado para estar em comunhão com Jesus. Que comida é essa? A sua palavra. Você não pode ter identidade de filho de Deus sem ler a palavra, sem ter revelação da palavra. Não é possível. A comida é a palavra. Então, nós fomos convidados para a mesa do rei. Você tem que deixar, segunda coisa, deixa o seu passado no passado. Se em algum momento você ficou manco, houve um problema com o seu passado, algo aconteceu de ruim, pode ser que você vire para Deus, tenha medo de Deus e diga, você me deixou na mão lá atrás, Senhor. Não sei se eu posso confiar no Senhor.
Deixa seu passado no passado. Até você ter ficado manco, fez parte da sua história. Sabe o que está escrito? Com o consolo que você foi consolado, você vai consolar. Sabe qual é seu ministério? É a tua dor. É isso mesmo. Muitas vezes, conforme você teve aquela dor, muitas vezes é o que você vai ministrar no próximo. Pessoas que tiveram problemas financeiros, muitas vezes conseguem ministrar como que Deus é abundante financeiramente. Pessoas que tiveram traumas de abusos, ministram. Pessoas que tiveram, muitas vezes, dores na alma, rejeições, ministram o amor de Deus. Deixa o teu passado no passado e começa a confiar no Senhor, na sua nova identidade. Segundo, Deus te deu talentos, você é único. Ó, aqui sua identidade, ó, todas as marquinhas são únicas no mundo inteiro. Você é único para o Senhor, não se compare a ninguém. Você tem algo bom? Sabe o que você tem que fazer? Desenvolver aquilo que você tem de bom. Você tem algo que não é muito bom? Alguém é muito bom naquilo, não é assim? E um complementa o outro. Até nas famílias é assim, não é? Às vezes a mulher cozinha muito bem e o homem faz outra coisa bem. No meu caso aqui de casa, o meu marido cozinha muito bem. E é assim, cada vez ele desenvolve mais. Eu sou a copiloto, fico lá fazendo algumas coisas ajudando ele. E eu vibro com isso, glória a Deus. Faça o que você é bom, daquilo que você foi chamado para fazer, segundo a tua capacidade. Amém? Que mais que você... terceiro ponto. Então, primeiro, deixa o seu passado. Segundo, desenvolva as tuas capacidades únicas. Terceiro, orar com identidade de filho, não se lamentando como um cão morto, mas aquele que vai receber as promessas do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, continua buscando. O Senhor fala, busca, que nem aquela mulher que buscou o juiz iníquo. Ele disse essa parábola. Bate a porta, continua e busca no Senhor com identidade de filho. E quarta coisa, quarto ponto para a gente finalizar. Foi o Senhor que conquistou a sua liberdade. Foi o Senhor que conquistou a tua identidade, a minha identidade. Quando você ouvir uma voz no seu ouvido que você não vai dar nada, te encher de medo, que você é um burro, que você não serve para nada, sua vida não tem valor, essa voz é do inimigo. Lembre-se que Cristo conquistou na cruz do Calvário tudo para você, a tua nova identidade. Eis que tudo se fez novo. Vai até a cruz de Cristo e busca nele a força que você não tem. Busca a identidade dele que você não tem. Identidade de filha, de filho, de discípulo, de discípula, identidade de vitoriosa, de vitorioso. É assim que a gente tem que se colocar, junto com Jesus. Ele nunca mais te deixará em paz, te deixará sozinho. Ele vai te dar a paz por ele estar junto com você. Amém? É isso que eu queria deixar com vocês. Agora eu quero fazer uma proposta para você de coloca a tua mão no teu coração aí junto com a tua família, ou sozinho, ou lugar onde você estiver. É um momento seu com o Senhor. Faça isso diversas vezes. Faça isso buscando na palavra de Deus a tua força. Há várias ministrações que vão te ajudar sobre a sua identidade. Coloca a sua mão aqui no seu coração e pede ao Senhor para colocar a mão dele em cima da sua. Pensa nas coisas do alto, que você precisa crescer espiritualmente para ter a identidade correta, se enxergar como você é. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos no Teu nome. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. Nós sabemos, Deus, que o Senhor fez o que era mais difícil, o que era impossível para nós. Era impossível para nós entrarmos na presença do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso.
Era impossível que fôssemos chamados filhos de Deus. Mas o Senhor nos deu essa herança nova, que é de confiarmos em Ti, de sermos convidados para o banquete do Deus vivo, banquete real. Lá também no céu teremos esse banquete, mas hoje aqui já podemos usufruir da Tua palavra e comermos, Senhor, aquilo que nos traz saúde física, emocional e espiritual. Faz-nos crescer, Senhor, em nome de Jesus, como família de Deus, como igreja de Deus. O Senhor é a cabeça, Deus, dessa igreja, nós somos o corpo. Vem sobre nós, Senhor, uma identidade verdadeira, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Um domingo maravilhoso na presença de Deus, uma semana, nova identidade em Cristo. Amém? Deus abençoe. Até mais.